Olá pessoal, olá galerinha dos oitavos A e B. Hoje, dia 27 de maio de 2020, nós vamos iniciar a correção das atividades propostas no dia 20, quarta-feira passada, para vocês. De início, acomode-se aí na sua casa, peguem o livro, peguem o seu caderno. Nessa primeira assistida ao vídeo, vocês só acompanhem e vão marcando as questões que acertaram, as questões que erraram. E depois, numa segunda vez que vocês forem assistir, vocês vão refazer as questões que vocês erraram, tá certo? Mas de início, vamos acompanhar a explicação com o seu caderno nas mãos, tá bom, pessoal? Essas questões que nós vamos iniciar a correção da atividade é referente à regra de 3 simples e regra de 3 composta. Iniciando na primeira questão da página 269. Para construir um muro de 16 metros, Antônio utilizou 2.240 tijolos. Caso o muro tivesse 27 metros, quantos tijolos seriam necessários? Pessoal, para resolvermos essas questões, nós temos que ler várias vezes. Ler não só uma vez, ler a questão várias vezes até entender. E durante essa semana eu recebi alguns feedbacks de alguns alunos dizendo que não tinha entendido a questão, e daí eu pedi para mandar foto das questões que não estava entendendo, porque já que não estava entendendo é porque tentou e não conseguiu. E aí a pessoa disse, eu vou tentar então. Ou seja, não é só olhar a questão e dizer, não entendi. Tentar fazer a questão, depois olha a resposta final, se não bateu, refaz a questão de uma outra forma, vê onde é que está errando. Então, nessa primeira questão, quais são as grandezas envolvidas? A altura do muro em metros e a quantidade de tijolos. Então, lendo novamente a questão. Para construir um muro de 16 metros, Antônio utilizou 2.240 tijolos. Caso o muro tivesse 27 metros, quantos tijolos seriam necessários? X. E aí nós vamos, encontrado as grandezas, nós agora vamos analisar se elas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Vamos analisar? Para construir um muro de 16 metros, foram utilizados 2.240 tijolos. Então, se o muro tiver 27 metros, consequentemente, seriam utilizados mais tijolos. Então, aumentou o tamanho do muro, consequentemente, aumentou também a quantidade de tijolos. Aumentou, são grandezas diretamente proporcionais. Escrevendo a primeira grandeza que eu quero encontrar, 2.240, está para X. Assim como diretamente não inverte, 16 está para 27. Multiplico o meio pelos extremos, 16 vezes x, 16x, 2.240 vezes 27, 0, 7 vezes 4, 28, 7 vezes 2, 14, mais 2, 16, 7 vezes 2, 14, e 1, 15. Multiplico agora o 2, que é dezena, escrevo abaixo da dezena. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4, e 2 vezes 2, 4. Somando as duas parcelas, tenho 0, 8,
14, 10, vem 1, 6. 60.480. O 16 está multiplicando, eu vou passar para o segundo membro, dividindo. Vou fazer essa divisão. 6 é menor que 16, vou pegar inicialmente 60. 60 dá quantos grupos de 16? Vamos analisar aqui. 16 mais 16, 32. Mais 16, 48. Mais 16, 64. Passa. Então, vai me interessar 48, que foram 3 grupos. Sobram 12. Baixo 4. E aí eu continuo na minha soma. 64 mais 16, 80, mais 16, 96, mais 16, 112, mais 16, 128, passa. Então, não vai me interessar 128, vai me interessar 112, que foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos. Sobram 12. Baixo 8, 128, que tem aqui embaixo, olha. Não está dando para visualizar, mas são 8 grupos. 128. Falta agora ainda baixar o zero da unidade. 0 dividido por 16 dá 0. Então, resposta: x é igual a 3.780 tijolos. Essa é a resposta final da primeira questão. Na questão 2, questão diz: um cano com área de 6 centímetros quadrados despeja 7,5 litros de água por minuto. Outro cano com área de 10 centímetros quadrados despejará quantos litros de água por minuto? Então, quem são as duas grandezas envolvidas nessa segunda questão? Área em centímetros quadrados. E a outra grandeza, capacidade, que é em litros por minuto. Terminar de ler a questão, de pegar os dados, eu apago. Certo, pessoal? Para ficar melhor aí de visualizar. Lendo novamente a questão. Um cano com área de 6 centímetros quadrados despeja 7,5 litros por minuto. Outro cano com área de 10 centímetros quadrados despejará quantos litros de águas por minuto? Então, analisando as duas grandezas, aumentou a área do cano, consequentemente, a quantidade de litros de água por minuto que despejará será mais. Então, aumentou a área, aumenta a capacidade de litros, aumenta os litros por minuto. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Escrevo sempre primeiro a grandeza que eu quero encontrar. 7,5 está para x. Diretamente não inverte. 6 está para 10. Multiplico os meios pelos extremos. 6x igual a 7,5 vezes 10. Todo número multiplicado por 10 vai ser ele mesmo. A única coisa que vai mudar é o posicionamento da vírgula. Vai deslocar uma casa para a direita. Então, dá 75.
A vírgula fica aqui no final. X é igual a 75 dividido por 6. Fazendo essa divisão, 75 dividido por 6, 7 dá para formar um grupo, baixo a unidade. 15 dá para formar dois grupos, sobram 3 inteiros. Acabou a parte inteira, multiplico por 10, coloco a vírgula para transformar em décimos. 30 dá para formar 5 grupos de 6. Então, resposta, X vai ser igual a 12,5 litros por minuto. É a resposta final, 12,5 litros por minuto. Na questão 3, diz: para pintar uma parede, um pintor mistura tinta branca e tinta vermelha. Para cada 2,5 litros de tinta branca, ele mistura 1,7 litros de tinta vermelha. A quantidade de tinta branca e a de tinta vermelha são proporcionais. Para 3,5 litros de tinta branca, quanto ele deverá misturar de tinta vermelha? A questão já diz aí, olha, que eles são proporcionais, a quantidade. Então, se aumenta a quantidade de uma tinta, a outra também vai aumentar. Então, são diretamente proporcionais. Quem são as duas grandezas? Tinta branca em litros e tinta vermelha em litros. Para pintar uma parede, o pintor mistura tinta branca e tinta vermelha. Para cada 2,5 litros de tinta branca, ele mistura 1,7 litros de tinta vermelha. A quantidade branca e de vermelho são proporcionais. Para 3,5 litros de tinta branca, quantos ele deverá misturar de tinta vermelha? A questão aí no início já diz que elas são proporcionais e são diretamente, porque diminuindo a quantidade de uma tinta, a outra tinta também diminuirá. Então, escrevendo a proporção, vai ficar 1,7 está para X, assim como 2,5 está para 3,5. Multiplicamos os meios pelos extremos, 2,5x é igual a 3,5 vezes 1,7. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 3, 21, mais 3, 24. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. Somando tudo isso aí, dá 595. Duas casas decimais nos fatores. Uma, duas, coloco a vírgula. 5 inteiros e 95 centésimos. X é igual a 5,95 dividido por 2,5. E agora faço essa divisão. Na divisão de números decimais, nós inicialmente igualamos a quantidade de casas decimais, depois da vírgula. Duas casas, aqui só tem uma, então o que nós vamos fazer? Colocamos um zero para igualar as casas e retiramos as vírgulas. Então, nós vamos dividir agora 595 por 250. 250 duas vezes dá 500. Então, dá dois grupos de 250. Sobram 95.
Não tem mais parte inteira, acabou a parte inteira, então separo com a vírgula. Multiplico por 10 para ir para os décimos. 950 dá quantos grupos de 250? 250, 500, 750, 1000. Passa. Então, vai dar 3 grupos de 250, que dá 750. Sobram 200. Transformo esses 200 décimos em centésimos. 2.000 centésimos. Quantos grupos de 250? Nós vimos que 4 grupos já 1.000. Então, 2.000 serão 8 grupos. Então, resposta deverá misturar 2,38 litros de tinta vermelha. Questão 10. Uma empresa de pintura de fachadas acaba de ganhar um grande contrato. O diretor da empresa pensou em colocar 2 funcionários para fazer o serviço, mas isso demoraria 80 horas. Pelo contrário, firmado, a obra precisa ser concluída em 16 horas. Quantos pintores serão necessários para cumprir essa meta? Quem são as duas grandezas, pessoal, envolvidas nesse problema? Quantidade de funcionários e o tempo em horas. Lendo novamente a questão, vamos colocar as informações no nosso caderno. Uma empresa de pintura de fachadas acaba de ganhar um grande contrato. O diretor da empresa pensou em colocar 2 funcionários para fazer o serviço, mas isso demoraria 80 horas. Pelo contrato firmado, a obra precisa ser concluída em 16 horas. Quantos pintores serão necessários para cumprir essa meta? Ora, se a empresa quer fazer esse serviço em menos tempo, consequentemente terá que ter mais funcionários trabalhando. Então, para poder diminuir o tempo da obra, teríamos que ter mais funcionários. Uma diminui, a outra aumenta. Essas duas grandezas são inversamente proporcionais. E aí, nós armamos a nossa proporção. 2 está para x, assim como, inversamente, inverto a outra grandeza. Multiplicando o meio pelos extremos, alguns me perguntaram: professor, precisa simplificar antes de multiplicar? Não, mas aí o número vai ficar bem maior, né? Então, quando a gente tenta simplificar, nós vamos encontrar um resultado mais simples. Por exemplo, 16 e 80, eu sei que é divisível por 2, por 4, por 8, por 16. Então, se eu simplificar, por exemplo, por 8, aqui dá 2, 16 dividido por 8 dá 2, 80 por 8 dá 10. Simplifique novamente por 2 dá 1, por 2 dá 5. Então, ficou aqui, olha, ao invés de 16 sobre 80, ficou 1/5, que é bem melhor de fazer as devidas operações. Meio pelos extremos, 1 vezes x, x 2 vezes 5, então dá 10 pintores. É a resposta da questão 4. Na nossa questão 6, questão diz: um carro consome em média 4,9 litros de gasolina a cada 10 quilômetros percorridos. Quantos litros de combustível são necessários para viajar 96 quilômetros? Então, observamos que esse problema envolve litros de combustível
e a distância em quilômetros. Então vamos colocar as informações do problema. Um carro consome em média 4,9 litros de gasolina a cada 10 quilômetros percorridos. Quantos litros de combustível são necessários para viajar 96 quilômetros? Se a cada 10 quilômetros são consumidos 4,9 litros de combustível, para percorrer 96 quilômetros, aumentando a distância, consequentemente, aumentará também a quantidade de litros de combustível. Então, grandezas diretamente proporcionais. Enquanto uma aumenta, a outra também aumenta. 4,9 está para x, assim como 10 está para 96. O que é que nós podemos simplificar? 10 e 96, eles são pares. Então, posso dividir por 2, que dá 5, e por 2, que dá 48. Multiplicando agora os meios pelos os extremos, 5 vezes x, 5x. 48 vezes 49. 49. Nós multiplicamos como se fossem números naturais e depois a gente coloca a vírgula no devido lugar. 8 vezes 9, fazendo a regrinha, dá 72. 8 vezes 4, 32. Mais 7, 39. 9 vezes 4, 36. 4 vezes 4, 16. Mais 3, 19. Somando os dois, dá 9, 15, 13 e 2. Uma casa deve-se decimal, uma casa coloco a vírgula. 235,2. 235,2 dividido por 5. Fazendo essa divisão, uma casa decimal, vamos igualar as casas. Aqui a vírgula está no final, então nenhuma casa decimal. Coloco um zero para igualar, uma casa, retiro as vírgulas. 2 não dá por 50, 23 também não dá para formar grupos. Vou inicialmente dividir 235, que nos dá 4 grupos de 50. Sobram 35. Baixa o 2, que é a unidade. 352 dá 7 grupos de 50, que dá 350. Sobram 2 inteiros. Acabou a parte inteira, preste atenção. Acabou a parte inteira, coloco um zero para os décimos e separo com a vírgula. Só que os décimos, 20 décimos, ainda não dá para dividir por 50. Então, coloco um zero na ordem dos décimos e transformo em centésimos. 200, que dá 4 grupos de 50. O x é igual a 47,04 litros de gasolina. Na questão 9, questão 10. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. Nos primeiros 15 dias, apenas 20 alunos aceitaram a tarefa e arrecadaram 180 kg de alimentos. Nos últimos 15 dias da campanha, 30 novos alunos juntaram-se ao grupo e mantiveram constante o ritmo da coleta. Nessas condições,
quantos quilogramas de alimentos foram arrecadados nesses últimos 15 dias? Quem são as grandezas envolvidas? Alguém pode ter feito dias, quantidade de alunos e quilos de alimentos. Mas se nós analisarmos a questão, a quantidade de dias, ele está sendo constante, ele não está mudando. A questão fala dos 15 primeiros dias e depois fala nos 15 últimos dias. Ou seja, a quantidade de dias, ele permanece constante. Se ele é constante, então não é necessário entrar nesse problema. Então, as grandezas envolvidas nesse problema, quantidade de alunos e quilogramas de alimentos. Agora vamos ler a questão e pegarmos as informações dadas. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. Nos primeiros 15 dias, apenas 20 alunos aceitaram a tarefa e arrecadaram 180 quilogramas de alimentos. Nos últimos 15 dias da campanha, 30 novos alunos. Então, além dos 20 alunos que toparam o desafio, apareceram mais 30 novos alunos. Então, nos últimos 15 dias serão 50 alunos. E mantiveram constante o ritmo da coleta. Nessas condições, quantos quilogramas foram arrecadados? Entenderam, pessoal, essa questão? Muitos aí devem ter errado porque colocaram 30. E não, nós temos que ler. Cada problema é um problema. Então, temos que ler várias vezes até entender a questão. Agora, analisando se são diretamente ou inversamente. 20 alunos arrecadaram 180 quilogramas, então 50 alunos vão arrecadar mais alimentos. Então, uma aumenta, a outra também aumenta, são grandezas diretamente proporcionais. A grandeza que eu quero encontrar, 180 está para x, 20 está para 50. 20 e 50 terminados em zeros, posso dividir por 10, que é o mesmo que eliminar o zero da direita. Então, ficou 180 para x, assim como 2 está para 5. Multiplicando os meios pelos extremos, 2 vezes x, 2x. 180 vezes 5. Se fosse vezes 10, seria 1.800. Como é a metade, então a metade de 1.800 vai ser 900. X é igual a 900 dividido por 2. X é igual a 450 quilogramas de alimentos. Com certa quantidade de arame, pode-se fazer uma tela de 50 metros de comprimento por 1,20 metros de largura. Aumentando a largura em 1,80 metros, qual será o comprimento de outra tela feita com a mesma quantidade de arame usado na tela anterior? Então, as duas grandezas envolvidas nesse problema vai ser o comprimento em metros de arame e a largura em metros. Com certa quantidade de arame, pode-se fazer uma tela de 50 metros de comprimento por 1,20 metros de largura. Aumentando a largura em 1,80 metros, ou seja, a largura era 1,20, aumentou mais 1,80, vai dar o total de 3 metros. Qual será o comprimento da outra tela com a mesma quantidade de arame usado na tela anterior? Então, nós vamos analisar as duas grandezas.
com a mesma quantidade de arames. Se aumentou a largura da primeira tela para a segunda, então o comprimento, consequentemente, tem que diminuir, já que é a mesma quantidade de arames. Então, se um aumenta, a outra vai diminuir. Essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Então, armando a nossa proporção, 50 está para x, assim como 3 está para 1,20. Meio pelos extremos, 3x é igual a, fazendo a multiplicação, 50 vezes 1,20 ou 1,2, já que a gente pode eliminar os zeros à direita depois da vírgula. Então, fazendo essa multiplicação, fica 0, 2 vezes 5, 10, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 5, 5, 0, 0, 6. Uma casa decimal, vai ser igual a 60. X é igual a 60, dividido por 3, x vai ser igual a 20 metros. É a resposta da questão 10. E aí a gente finaliza as questões da página 269. A nossa questão 1 da página 271 diz: em uma fábrica de chocolates trabalham 21 funcionários na produção. Juntos, eles fazem, ao longo da jornada de trabalho de 6 horas diárias, 420 barras de chocolate, próximos de datas comemorativas, como Páscoa, Dia dos Namorados e Natal. A fábrica costuma aumentar a jornada de trabalho para 8 horas diárias e faz novas contratações, pois tem como meta a produção de 960 barras de chocolate por dia. Quantos funcionários precisam estar na produção para que essa meta seja atingida? Observe que nesse problema já aparecem mais de duas grandezas, tornando-se uma regra de 3 composta. Então, quem são as grandezas? Trabalham 21 funcionários, fazem ao longo da jornada de trabalho horas por dia e quantidade de chocolates. Então, lendo a questão e colocando os dados, fica: em uma fábrica de chocolates trabalham 21 funcionários na produção. Juntos, eles fazem ao longo da jornada de trabalho de 6 horas diárias, 420 barras de chocolates. Próximo de datas comemorativas, como Páscoa, Dia dos Namorados e Natal, a fábrica costuma aumentar a jornada de trabalho para 8 horas diárias. 8 horas diárias. E faz novas contratações, pois tem como meta a produção de 960 barras de chocolate. Quantos funcionários precisam estar na produção para que essa meta seja atingida? 3 grandezas envolvidas. Nós vamos analisar sempre com a grandeza que nós queremos encontrar. Quem é? Quantidade de funcionários. Nós vamos analisar com horas diárias. E quantidade de funcionários nós vamos analisar com quantidade de barras de chocolate. Analisando agora funcionários e horas por dia, esqueçamos os chocolates. É como se estivessem constante, a mesma quantidade de chocolates. 21 funcionários era trabalhando 6 horas por dia. Mas se a mesma quantidade de chocolates produzidas fossem trabalhando 8 horas por dia, seriam mais ou menos funcionários. Aumentou as horas diárias de trabalho, consequentemente, o número de funcionários para fazer a mesma quantidade de chocolates diminuiria. Então, se horas diárias aumentou, a quantidade de funcionários diminui. Elas são inversamente proporcionais.
Agora esqueçamos as horas diárias. Vamos analisar funcionários e chocolates. 21 funcionários produzem 420 barras de chocolates. Para produzir 960 barras, serão mais ou menos funcionários. Aumentou a produção, tem que aumentar também os funcionários. Então, elas são diretamente proporcionais. 21 está para x, assim como inversamente 8 para 6, vezes diretamente 420 para 960. E agora, na regra de 3 composta, é primordial também tentarmos simplificar para tornar mais simples esse resultado. Então, o que é que nós podemos simplificar nessa multiplicação de frações? Vou repetir esse aqui que não vai simplificar. 21 está para x. 8 e 6 são pares. Posso dividir por 2, que dá 4, por 2, que dá 3. Terminado em 0, posso simplificar por 10. Ficou 42 e 96. 42 e 96, eles são pares. Olha a regrinha de divisibilidade. Se são pares, divisível por 2. A soma dá 6, a soma dá 15. Então, a soma também é divisível por 3. Então, se é divisível por 2 e por 3, é divisível por 6. Então, 42 dividido por 6 dá 7. E 96 dividido por 6 dá 16. O que é que nós podemos ainda simplificar? 4 terço e 7 sobre 16. Podemos simplificar 4 e 16. 4 por 4 dá 1. 16 por 4 dá 4. Olha aí como o que sobrou. 1 vezes 7, 7. 3 vezes 4, 12. Multiplicando os meios pelos extremos, 7 vezes x, 7x. 21 vezes 12. Fazendo a devida multiplicação, 21 vezes 10 dá 210. 21 vezes 2 dá 42. 210 mais 42 dá 252. 252, vou dividir agora por 7. 2 não dá por 7. 25 por 7 dá 3, que dá 21. Sobra 4. Baixo 2. 42 por 7 dá 6. X é igual a 252 dividido por 7, que vai ser igual a 36 funcionários. Quem olhar agora a questão desse jeito não vai entender praticamente nada. Mas, professor, eu poderia fazer sem simplificar? Pode sim. Agora, o resultado aqui vai ficar um número bem mais alto, né? Cada um faz da forma que achar melhor. Na questão 2, diz: 3 crianças constroem 50 castelos de areia em 2 horas. 5 crianças construirão 6 castelos de areia em quanto tempo? Então, quem são as 3 grandezas envolvidas? Crianças, castelos e o tempo, que está em horas. 3 crianças constroem 50 castelos em 2 horas. 5 crianças construirão 6 castelos em quanto tempo? Então, já que nós queremos descobrir o tempo, nós vamos analisar com a quantidade de castelos e com a quantidade de crianças. Analisando crianças e tempo, 3 crianças
demoraram 2 horas para construir uma certa quantidade de castelo. 5 crianças demorarão mais ou menos tempo. Aumentou a quantidade de ajuda, então o tempo vai diminuir. Uma aumenta, a outra diminui. Grandeza inversamente proporcional. Esquecendo agora a quantidade de crianças. Vamos analisar castelos e o tempo. 5 castelos demoraram 2 horas para construir. Para construir 6 castelos, vão demorar mais ou menos tempo. Aumentou a quantidade de castelos, o tempo também vai aumentar, diretamente proporcional. Então, enquanto um aumenta, a outra aumenta, diretamente. Enquanto uma aumenta, a outra diminui, inversamente. Vou escrever primeiro quem? Quem eu quero encontrar, que é a quantidade, é o tempo. 2 está para x, assim como. Inversamente vai ficar 5 para 3. Diretamente permanece 5 para 6. Observe que 5, ele é um número primo, só divide por 5. Então, nem 3 nem 6 é divisível por 5. Então, não tem o que a gente simplificar. Vai ficar 2 está para x. 5 vezes 5, 25. 3 vezes 6, 18. Meio pelos extremos, 25x. 18 vezes 2, 36. Agora, nós vamos dividir 36 por 25. 36 dividido por 25. 36 horas, né? Que nós estamos trabalhando com horas. 36 dá para formar um grupo de 25. Sobrarão 11 horas. Né? Então, aqui deu 1 hora. E aqui sobraram 11 horas. Só que 11 não dá para dividir por 25. Então, nessa unidade de tempo, que é horas, minutos e segundos, nós vamos transformar 11 horas em minutos. Nós sabemos que 1 hora tem 60 minutos. Então, 10 horas, 600 minutos. Com mais 60, 11 horas serão 660 minutos. Vamos dividir agora esses minutos por 25. 6 não dá por 25, 66. Dá 2 grupos de 25, que dá 50. Sobra 16. 160 dá 6 grupos de 25, que dá 150. Sobram 10 minutos. Só que 10 minutos não dá para dividir por 25. Vamos transformar os minutos em segundos. Então, vai ficar quantos segundos? 600 segundos. 600 segundos. 6 não dá por 25. 60 dá 2 grupos, que dá 50. Sobram 10. Baixo 0. 100 por 25 dá 4 segundos. 1 hora, 26 minutos e 24 segundos. Então, resposta: 1 hora, 26 minutos e 24 segundos. Na nossa questão 3 diz: para preparar 3 receitas de bolo, 5 cozinheiras utilizam 12 xícaras de farinha de trigo. Quantas receitas de bolo serão feitas por 14 cozinheiras usando 45 xícaras de farinha de trigo? As grandezas envolvidas nesse problema são quantidade de receitas de bolo, cozinheiras e xícaras de farinha de trigo. Lendo novamente, a questão diz: para preparar 3 receitas de bolos,
5 cozinheiras utilizam 12 xícaras de farinha de trigo. Quantas receitas X serão feitas por 14 cozinheiras usando 45 xícaras de farinha de trigo? O que eu quero encontrar é a quantidade de receitas, vou analisar com cozinhas, e a quantidade de receitas vou analisar com a quantidade de xícaras de farinha de trigo. Esquecendo as xícaras, vamos analisar receitas e cozinha. 3 receitas foram feitas por 5 cozinheiras. Então, se aumentar a quantidade de cozinheiras, vai ter mais ou menos receitas. Aumentou a mão de obra, vai ter como fazer mais receitas. Então, aumentou uma, aumentou a outra, diretamente proporcional. Esquecendo agora as cozinheiras, vamos analisar receitas e xícaras de farinha de trigo. 12 xícaras de farinha de trigo deu para fazer 3 receitas. Com 45 xícaras também dará para fazer mais receitas. Aumentou uma grandeza, aumentou a outra, diretamente proporcional também. Então, armando a nossa proporção, vai ficar 3 está para X, assim como diretamente, então não inverte nada. 5 está para 14, 12 está para 45. Antes de multiplicar, vamos ver o que é que dá para nós simplificarmos. 14 e 2 são pares, então divide por 2, que dá 6, e por 2, que dá 7. 5 e 45 dá por 5, que dá 1. 45 por 5, que dá 9. 6 e 9 dá para simplificar por 3, que aqui dá 2, e por 3, que dá 3. Então, o que foi que sobrou nessa proporção? 3 está para X, 1 sobre 7, 2 sobre 3. Multiplicando agora essas duas frações, 1 vezes 2, 2, 7 vezes 3, 21. Meio pelos extremos, 2x é igual a 21 vezes 3 dá 63. X é igual a 63 dividido por 2. 63 dividido por 2 dá 62 por 2 dá 31. Então, vai ficar 31,5 receitas. Ou seja, 31 receita e meia. Na questão 5, diz, com um automóvel a uma velocidade média de 60 km por hora, Beto roda 8 horas por dia e leva 6 dias para fazer certo percurso. Olha, escrevi já aqui as 3 grandezas envolvidas. A velocidade em quilômetros por hora, tem que prestarmos atenção nas unidades, sempre a mesma. Horas diárias e os dias do percurso. Vamos ler agora e colocarmos as informações. Com um automóvel, uma velocidade média de 60 km por hora, Beto roda 8 horas por dia e leva 6 dias para fazer certo percurso. No mesmo carro, mas mantendo uma velocidade média de 80 por hora e rodando 9 horas por dia, em quanto tempo ele faria o mesmo percurso? Observe que nós queremos encontrar a quantidade de dias. Então, nós vamos analisar com as horas diárias e com a velocidade. Esquecendo horas por dia, vamos analisar velocidade e dias. A 60 km por hora, ele gasta 6 dias para fazer o percurso. Aumentando a velocidade, ele vai gastar menos dias. Então, aumentou a velocidade e diminuiu os dias. Grandeza inversamente proporcional. Esquecendo a velocidade, vamos analisar horas por dia e dias. 8 horas por dia gastam 6 dias para fazer o percurso. Se aumentar 1 hora de viagem por dia,
também vai diminuir os dias do percurso. Vai ser mais rápido, consequentemente, o tempo vai diminuir. Então, se um aumenta, a outra diminui, inversamente proporcional também. Então, armando a nossa proporção, vai ficar 6 está para x, inversamente, inverte 80 sobre 60, vezes, inversamente, inverte 9 para 8. O que podemos simplificar? 80 e 60 terminados em 0, posso dividir por 10. 8 e 8 divido por 8, que dá 1 e 1. 9 e 6 dá para simplificar por 3, que dá 3. E 6 por 3, que dá 2. Então, sobrou 6 sobre x é igual a 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. Meio pelos extremos, 3x é igual a 12. X é igual a 12 dividido por 3. X é igual a 4 dias de percurso. Na nossa questão 6, é uma questão do IF de Pernambuco, IFPE. Diz, numa fazenda há 5 cavalos que consomem 300 quilos de ração em 6 dias. Suponha que todos eles consomem por dia a mesma quantidade de ração. Com apenas 240 quilos de ração, por quantos dias 12 cavalos iguais ao desta fazenda seriam alimentados? Então, as grandezas envolvidas nesse problema: quantidade de cavalos, ração em quilo e o tempo em dias. Então, vai ficar: numa fazenda há 5 cavalos que consomem 300 quilos de ração em 6 dias. Suponha que todos eles consomem por dia a mesma quantidade de ração. Com apenas 240 quilos de ração, por quantos dias 12 cavalos iguais ao dessa fazenda seriam alimentados? Também vamos analisar o tempo com a quantidade de ração e o tempo com a quantidade de cavalos. Então, se aumentar a quantidade de cavalos, o tempo da mesma ração para os cavalos vai diminuir. Tem mais cavalos, vai acabar mais rápido. A ração, então, vai ter para menos dias. Aumentou a quantidade de cavalos, diminuiu o dia de abastecimento. Então, inversamente proporcional. Agora, ração e dias. 300 quilos de ração deu para 6 dias. Diminuindo a ração, vai dar para mais ou menos dias. Diminuiu a ração, vai diminuir também os dias. Então, uma diminui, a outra diminui. Grandeza diretamente proporcional. Então, não tem como analisarmos 3 de uma vez. Esquece uma, analisa com o que eu quero encontrar, quando tem um x. Esquece outra, analisa com quem eu quero encontrar. Armando a nossa proporção, vai ficar 6 está para x. Inversamente, vou inverter 12 sobre 5 vezes, diretamente permanece 300 sobre 240. Vamos ver o que é que nós simplificamos aqui. Terminados em 0, elimina um 0, que divide por 10. 24 e 12, eles são divisíveis por 2, 3, 6 e 12. Então, dividindo por 12 dá 1. 24 por 12 dá 2. 30 e 5 divide por 5, que dá 1. 30 por 5, que dá 6. E 6 e 2 já para dividir por 2, que dá 3. E 2 por 2, que dá 1. Então, na proporção sobrou 6 está para x igual a 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. 3 vezes x, 3x. 6 vezes 1, 6. X é igual a 6 dividido por 3, que dá igual a 2 dias.
Na questão 7 diz: a fábrica do senhor Eusébio possui 12 máquinas de mesmo tipo e capacidade que usualmente executam determinada tarefa em 16 dias, funcionando 6 horas por dia. Como 4 dessas máquinas ficaram inutilizadas, as restantes passaram a ser colocadas em funcionamento 8 horas por dia. Nessas condições, a mesma tarefa será executada em... Temos aí 5 alternativas: 18, 19, 20, 21 e 22 dias. As grandezas envolvidas são quantidade de máquinas, o tempo em dias e o funcionamento, que é em horas por dia. Então vamos colocar as informações. A fábrica do senhor Eusébio possui 12 máquinas de mesmo tipo e capacidade que usualmente executam determinada tarefa em 16 dias, funcionando 6 horas por dia. Como 4 dessas máquinas ficaram inutilizadas, então se 4 ficaram inutilizadas, estão trabalhando 8. As restantes passaram a ser colocadas em funcionamento 8 horas por dia. Nessas condições, a mesma tarefa será executada em quantos dias? Muitos aí devem ter colocado 4 e não ter encontrado a resposta correta. Vamos analisar a quantidade de máquinas e os dias, e dias e horas por dia de trabalho. Esquecendo as horas por dia, vamos analisar máquinas e dias. 12 máquinas gastaram 16 dias para uma certa produção. Diminuindo as máquinas, a quantidade, o tempo em dias da mesma produção vai aumentar. Diminuiu a quantidade de máquinas, então para produzir a mesma quantia, os dias vai ter que aumentar. Então uma diminui, a outra aumenta, inversamente proporcional. Esquecendo agora as máquinas. Trabalhando 6 horas por dia, gastaram 16 dias. Se trabalhar mais por dia, vão gastar menos dias. Então aumentou a hora por dia, vai diminuir os dias também, inversamente proporcional. Escrevendo a nossa proporção, vai ficar 16 está para x, inversamente 8 para 12, inversamente 8 para 6. O que é que nós podemos simplificar? 8 e 6 são pares, divide por 2, que dá 4 e 3. 8 e 4 é divisível por 2 e por 4. Então, 8 por 4 dá 2, 12 por 4 dá 3. Então, ficou 16 está para x, igual 2 vezes 4, 8, 3 vezes 3, 9. Meio pelos extremos, 8x é igual a 16 vezes 9. 16 vezes 10 dá 160. Então, vai ser 160 menos 16, que só são 9 vezes. 160 menos 16, 144. X é igual a 144 dividido por 8. 144 dividido por 8. 1 não dá, 14 dá 1 grupo de 8. Sobram 6. 64 por 8 dá 8. Resposta: x é igual a 18 dias. Na nossa última questão, também uma questão do Enem. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas, quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizada em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos ao do já existente. A quantidade de ralos dos novos reservatórios deverá ser igual a... Então, as grandezas envolvidas nesse problema são
capacidade do reservatório, capacidade em metros cúbicos, o tempo em horas e a quantidade de ralos. Ah, professor, eu coloquei primeiro ralo e depois tempo. Não tem problema. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas, quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos existentes. A quantidade de ralos, que a questão quer saber, para esse novo reservatório. Vamos analisar tempo e ralos e a capacidade e a quantidade de ralos. Esquecendo o tempo, analisando a capacidade e os ralos. Para secar 900 metros cúbicos de água, são 6 ralos. Se for para secar 500 metros cúbicos de água, são precisos menos ralos. Então, diminuiu a capacidade, a quantidade de ralos também vai ser menor, diretamente proporcional. Então, analisando tempo e ralos. 6 ralos demoram 6 horas para secar o reservatório. Para diminuir o tempo desse escoamento, serão precisos mais ralos. Então, aumentou os ralos, o tempo diminuiu. Inversamente proporcional. Percebam que não são questões complicadas, uma das questões do Enem. Então, vai ficar 6 para x, assim como diretamente 900 para 500, vezes inversamente 4 para 6. Que podemos simplificar. Terminado em 2 zeros, é porque é divisível por 100. Elimina os 2 zeros. 9 e 6 são divisíveis por 3, então dá 3, e 6 por 3 dá 2. 4 e 2 são divisíveis por 2, que dá 2, 2 por 2 que dá 1. 6 para x, 3 vezes 2, 6, 5 vezes 1, 5. Meio pelos extremos, 6x é igual a 30. O 6 está multiplicando, passa dividindo. 30 dividido por 6, que dá igual a 5 ralos. Alternativa C. Com isso, nós finalizamos a nossa correção dessa atividade passada no dia 20 de maio, quarta-feira passada. Antes de repassar a atividade dessa semana, eu queria conversar um pouco com vocês a respeito dessas atividades remotas. Nós, professores, sabemos a dificuldade de cada um e também até mesmo das nossas dificuldades em preparar aulas, em elaborar questões para vocês nesse momento. Mas o que eu estou percebendo é que muitos não estão tendo um mínimo de compromisso, né, de responsabilidade com essas tarefas. Matemática é uma vez por semana. E eu tinha passado essa atividade quarta-feira passada e lá no vídeo diz que era até segunda-feira, até dia 25. Hoje, dia 27, muitos ainda não me enviaram essas atividades. Então, nós temos que ter um mínimo de compromisso. Se a gente prepara essas aulas remotas, passa, e vocês ficam aguardando uma ajuda de um colega, ou cair do céu, ou deixa para fazer tudo de uma vez, é como se o nosso trabalho ficasse em vão. Claro que não são todos, mas espero que tenhamos um pouco mais de compromisso e responsabilidade. É uma atividade por semana, então temos uma semana toda para planejarmos, o dia todo para planejarmos essas atividades. Tá bom? Então, pessoal,
para essa semana vocês vão ficar com mais 10 probleminhas envolvendo regra de 3 simples e composta. Eu vou receber essa atividade até segunda-feira, dia 1º. Prestem atenção. Vocês vão copiar as questões, copiar no caderno, resolver e me enviar uma foto, um registro até segunda-feira, dia 1º, tá certo? Depois do dia 1º, depois de segunda eu mando a correção e não tem como eu arquivar as atividades que me enviarem depois. Então, vamos criar um pouco mais de compromisso, vamos colocar em prática aquele cronograma de estudos, né, e resolvermos esses problemas, tá certo? Qualquer dúvida pode me procurar no privado. Alguns me procuram e eu não deixei de responder a nenhuma dúvida que me falam no privado. Alguns me enviaram as atividades, eu não visualizei ainda, mas vai chegar o tempo que eu vou salvar, tá certo? Então, um abraço, fiquem em casa, não deixem para domingo ou para segunda, assistam novamente a esse vídeo das correções se for preciso, para vocês corrigirem também a atividade de vocês, tá certo, pessoal? Um abraço, fiquem em paz, fiquem em casa e até a nossa próxima aula remota, se Deus quiser. Um abraço. E se gostaram, deixe um like aí, pode mandar uma mensagem lá no privado. Professor, gostei da correção, já terminei minha correção e vou começar minhas atividades. Tá bom, pessoal? Então, fica com Deus. Até mais.